assunto de hoje é um assunto que tem provocado bastante polêmica nos últimos anos, né? É o Kaikai. É o tal falado Kaikai que todo mundo fala sobre, todo mundo tem uma opinião sobre, mas são poucas as pessoas que realmente entendem o que é o Kaikai, as consequências do Kaikai e como que uma entrada ilegal no país pode totalmente afetar o seu futuro ou até mesmo as possibilidades que você tem dentro dos Estados Unidos, tá? Então vamos lá. Para quem não sabe, tá? O Kaikai é quando você praticamente chega até a fronteira americana e se entrega para a imigração, tá? É só isso. Não tem nada mais elaborado, né? Você simplesmente paga o que eu gosto de chamar de um agente de viagem VIP, né? Para comprar as passagens necessárias para você chegar na fronteira e se entregar na imigração. Por que eu acho isso um pouco estranho, né, para minha mente? Como a gente conversou no nosso primeiro bate-papo, eu cheguei nos Estados Unidos há 23 anos atrás. E quando eu cheguei aqui 23 anos atrás, sim, já existia o coiote, tá? Que era uma pessoa que você pagava para atravessar a fronteira dos Estados Unidos, mas era para atravessar a fronteira dos Estados Unidos, tá? A pessoa entrava real na calada, você não sabia de nada, ninguém sabia que você estava aqui, né? Você não se entregava pela imigração. Eu tenho vários casos de pessoas que atravessaram o Rio Grande, atravessaram o deserto, né? Para chegar dentro dos Estados Unidos sem ser detectado. Com o Kaikai, você paga uma pessoa, tá? E eu acho importante, né, ressaltar que esse pagamento não é barato, né? Muitas vezes a pessoa vende tudo o que tem, a pessoa pega todos os tipos de empréstimo possível para pagar para a pessoa literalmente, e geralmente pelo México, chegar até o México, né? E do México ela vai e entra pela fronteira, mas não entra, você se entrega para um agente imigratório, né? Alguns meses atrás, todo mundo estava falando sobre a menina do parque, né? Que ela fez um vídeo da travessia dela, esperando a imigração passar para ser levada para os Estados Unidos. E às vezes as pessoas não percebem que, assim, como eu falo para todo mundo, todos têm uma experiência diferente. Todo mundo tem, né? A experiência dela foi que ela mostrou chegando, né, no tipo um acampamento, né? Tem as barracas, tem lugar onde você fica e a galera fica ali esperando para a imigração passar para pegar você e você geralmente é detido, tá? Não é um táxi, não é um Uber que você simplesmente é levado para o outro lado nos Estados Unidos e é solto e você segue a sua vida feliz, né, pro resto que você vai começar. Não é bem assim, tá? A entrada ilegal nos Estados Unidos, aliás, tem várias consequências negativas que afetam não somente você ou o seu cônjuge, mas também os seus filhos, que muitas vezes as pessoas estão entrando com toda a família, né? Então, assim, quando a pessoa, tá, cruza a fronteira, quando ela se entrega para a imigração, você já está com a mão para cima falando, olha, eu estou, tá, quebrando leis federais do seu país. É isso que você está falando. Não é, oi, tudo bem, gostaria de passar um tempo... Não. Você está falando, eu estou quebrando leis federais no seu país, tá? E isso é importante as pessoas terem noção, porque quando você entra pelo Kaikai,
tá? E a imigração te traz para dentro do país, você está vindo para responder a um processo nível federal, tá? Então, nessa travessia, as pessoas acham que é garantido você entrar quando você entra pela fronteira. Não. O Coyote, ou sei lá quem da minha cidade, que vendeu o pacote, aliás, falou que eu vou entrar, que o juiz vai me dar 5 anos para ficar no país, que eu vou ter uma carteira de trabalho, que eu vou ter uma carteira de motorista, que eu vou poder tocar a minha vida. E muitas pessoas acham que elas falam, não, eu vim e eu não tenho planos de ficar, né? Eu só preciso desse tempo para juntar um dinheiro, pagar a pessoa lá que me cobrou para fazer essa travessia e depois eu volto pro Brasil, eu junto minhas coisas, volto sem problema nenhum. Só que o que acontece, tá? Muitas pessoas não entram. Não entram, tá? Você tá fazendo aquele pagamento, mas aquela pessoa que te jurou amores, né, que te prometeu o mundo, pra você fazer aquela travessia, ela não tem como garantir pra você que você com certeza vai conseguir entrar. Não tem como, tá? Às vezes eles gostam de vender uma postura que eles são donos da imigração e que eles têm contatos da imigração. Gente, a grande maioria, não vou dizer que a imigração não tem corrupção, né? Como todo outro governo, aliás, em algum nível, pode até se ter, mas a grande maioria não tem esse tipo de conexão para garantir para você que você vai conseguir entrar nos Estados Unidos e você vai conseguir ter todos esses benefícios, né, que eles estão vendendo com esse pacote. E o que acontece? Quando você entra, você já está entrando no sistema da imigração, tá? E aí, o que muitos falam é, não, quando você entrar, você fala que quer pedir asilo. Pede asilo. Gente, pedir asilo não é tão fácil assim, tá? Como todas as outras partes, como todos os outros processos de imigração, asilo também precisa de provas, tá? E um dos argumentos que a gente tem escutado muito é a galera que entrou com visto de turista reclamando, porque eles falam que, se eu ficar mais do meu visto, eu não tenho benefício nenhum, porque a galera toda que tá entrando pela fronteira tem muitos mais benefícios do que eu, e isso e aquilo outro. E eu parei para pensar, né, para realmente pensar no que tem sido falado, nessas diferenças. Então vamos lá. Quando uma pessoa entra com visto, tá? Ela vai ter muitas opções de troca de status aqui dentro. E, infelizmente, pela falta de informação, muitas vezes essas pessoas que entram com visto de turista não sabem as opções que elas têm para manter o seu status, para ter outras oportunidades aqui dentro dos Estados Unidos. Tá? Então, isso é importante ressaltar que muitos desses que estão vindo com visto, entrando legalmente no país, não estão tendo acesso à informação de qualidade que realmente vá traçar a oportunidade para a legalização dentro dos Estados Unidos. Agora, vamos falar sobre a galera que entra pela fronteira. Pô, doutora, a pessoa que entra pela fronteira tem direito a tirar a carteira, tem direito à permissão de trabalho, tem direito a isso, mas não tem. Você, por entrar, né, você não automaticamente tem direito a essas coisas, tá? Sim, a pessoa que entra pela fronteira, para ela ter qualquer desses tipos de direito, ela precisa da entrada em algum tipo de processo na imigração. Tá? Não é simplesmente existir do outro lado da fronteira que você já tem esses direitos. E qual é o problema? Quando a pessoa dá entrada no pedido de asilo, se você não tem o mínimo, o básico para dar entrada naquele caso, o que você está fazendo? Você está dando entrada num pedido de asilo que pode ser, né, categorizado como fraude,
E com essa categoria, por essa aplicação que não tem prova alguma, você pode, de uma certa forma, bloquear qualquer tipo de possibilidade que você teria no futuro. Tá? Isso que é a realidade sobre muitas pessoas que dão entrada no processo de asilo com uma mentalidade imediata. Eu quero uma permissão de trabalho. Ok. Só que esse seu querer dessa permissão de trabalho agora, no futuro, vai te dar uma ordem de deportação. Ah, doutora, mas e aí se eu entrei pelo Caicai, o que eu faço? Gente, se você entrou pelo Caicai e você não tem base para um asilo, o melhor que você pode fazer com a sua situação é fazer um pedido para encerrar o seu caso. Ah, doutora, mas aí eu não vou ter direito a isso e aquilo outro e benefício. Gente, quando você está entrando ilegalmente no país, os seus benefícios diminuem. Essa que é a realidade, né? Porque você está infringindo várias leis em um outro país. Então, às vezes, as pessoas, elas querem entrar no país ilegalmente e ainda ter todos os benefícios. E não funciona assim, né? Não funciona assim. O que acontece se você pedir esse encerramento? Mais ou menos em 2022, início de 2023. Né, se tornou uma diretriz mais forte com o DHS, o Department of Homeland Security, que é o departamento aqui que lida com a segurança do país, que as cortes imigratórias estão tão sobrecarregadas com esses casos de pessoas que estão entrando pela fronteira, que eles estão encerrando casos que não são prioridades no sistema imigratório. O que isso significa? Você não é uma ameaça para a segurança nacional do país. Então, pelo fato de você não ser uma ameaça à segurança do país e ao fato de você, né, trabalhar, você pagar os seus impostos, você não está causando problema no país, eles vão lá e fecham o seu caso. Mas, doutora, qual é o benefício de eu fechar o meu caso? O benefício de você fechar o seu caso é você não correr o risco de ter uma ordem de deportação. É simples assim. Por quê? O imigrante que entrou ilegalmente no país, vivendo no anonimato, de uma certa forma, para sua paz interior, é muito melhor do que uma pessoa que quis jogar com a sorte, não tinha um caso de asilo, deu entrada no caso de qualquer forma, chegou a ordem de deportação. Aí, óbvio, né, que hoje em dia o pessoal fala, mas se chegar a ordem de deportação, eu peço, né, eu faço uma apelação. Gente, as apelações estão indo muito rápido. Muito, muito rápido. Não são mais aquelas que demoram 5, 6 anos. Eu, pessoalmente, tive um caso de uma família que eles me contrataram em 2021. Demos entrada no caso no mesmo ano, né? Porque um fator importantíssimo é que se você entrou pela fronteira e você precisa dar entrada no seu caso de asilo, você somente tem 1 ano para dar entrada. Ah, doutora, mas a minha corte foi agendada para 2026. Não importa, não muda nada, a lei continua sendo a mesma. Eles podiam ter marcado o seu caso para 2030. Você somente tem 1 ano para dar entrada no seu caso de asilo. Então, assim que você entrar, se você tem um caso viável, você já pode dar entrada no seu caso de asilo agora, mesmo que a sua corte esteja lá para daqui a 5 anos. É necessário você dar entrada nesse meio termo, tá? Outra coisa também. Quando você dá entrada no seu caso, né, como eu tava falando, essa situação com essa cliente, ela deu entrada, a corte foi agendada super rápido. Não tem ninguém, não tem nenhum advogado que possa garantir a você que o seu caso vai demorar tal tempo. Vai demorar 1 ano, vai demorar 2 anos, 3, 4. Ninguém pode te garantir isso. Porque o tempo que o seu caso vai demorar vai depender
da carga, né, de casos de cada juiz aonde você está tendo o seu caso. Então, assim, essa pessoa foi super rápido. Entre a primeira audiência e a última, também foi super rápido. Um mito que as pessoas falam muito é: ah, não, você tem no mínimo 3 audiências. Gente, não tem mínimo de 3 audiências. Porque se você tem a sua primeira, tá? Isso é somente dependendo do juiz. Se você já sabia que você tinha que levar um advogado, você não levou, o juiz pode escolher continuar, tá, com a audiência, chamar um tradutor para traduzir tudo para você, que tudo é traduzido para sua língua, e já marcar para sua próxima, tá? Então, assim, não é, ah, não, eu escutei que você pelo menos tem 3 audiências antes da última. Não, não é isso, não é assim. Essa cliente teve a primeira, depois a gente teve a última audiência, tá? O caso dela foi negado. Nós fizemos a apelação e em menos de 1 ano eles já tinham dado a resposta da apelação, tá? E a ordem de deportação continuou porque o caso dela era extremamente fraco, né? E ela não quis encerrar o caso. Então, hoje ela tem uma ordem de deportação em vez de não ter ordem e simplesmente continuar a vida dela aqui dentro dos Estados Unidos. Então, isso é hiper importante colocar na balança quando você está tentando tomar uma decisão sobre o que fazer com essa situação, né? Entrei pela fronteira e agora o que faço? Outro fator também importante, tá? Muitas pessoas escolhem aleatoriamente a quem, né, pedir ajuda. Então, todo dia, todo dia que eu tenho consulta, as pessoas falam: ah, doutora, mas eu tive um amigo que tinha um primo que tem um mecânico, e o mecânico dele fica do lado do padeiro, e o padeiro tem um irmão que teve um caso igual ao meu. Gente, o caso de ninguém é igual o de ninguém. Ele pode ter até a mesma categoria, mas os fatos do caso, até mesmo porque as pessoas são diferentes, vão fazer com que o caso seja diferente, tá? Sempre, 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 sempre. Então, se você não tiver um profissional de verdade, tá? E isso não é para puxar o saco mais para advogados do que a galera que se chama de paralegal ou dos notários. Não é isso. É para você fazer a sua pesquisa, né? Como a gente conversou na semana passada, é de extrema importância para o seu futuro nos Estados Unidos, para o seu futuro imigratório. E, aliás, eu diria isso para qualquer pessoa que está planejando se mudar para qualquer lugar do mundo. O seu futuro para essa mudança depende de você. Tá? Esse futuro depende na sua habilidade de procurar o profissional que condiz com a sua meta, tá? E não é somente ver a pessoa que promete Deus, não é sobre prometer tudo. É sobre uma pessoa que vai realmente falar para você a verdade sobre as possibilidades que você tem com o caso que você tem, tá? Então o que acontece? A galera tá entrando. Você tá tendo toda essa dificuldade, porque alguém te prometeu que você ia entrar, ia ter isso, ia ter aquilo outro, e aí você acaba com uma ordem de deportação. E agora? Tá? Você tem uma ordem de deportação que você, obviamente, não quer cumprir agora, porque você está devendo muito dinheiro, né, ao coiote, a banco, ao que seja. E você fica agora com um peso maior, por quê? Todo o tempo que você estiver aqui depois dessa ordem vai ser um peso. E muitas pessoas me perguntam assim: ah, doutora, e se eu me mudar? Gente, tá, você se muda. E se eu não informar a imigração? Tá, você não informa. Mas aí você vai estar dirigindo em algum lugar sempre com medo. Porque se você for pego depois dessa ordem de deportação por qualquer polícia normal, polícia estadual, polícia municipal,
né, que tem a obrigação de reportar para o ICE que você tem uma ordem, você não vai voltar para uma corte de imigração. Não tem mais. Você vai ser deportado de volta para o seu país, tá? Então, isso tem peso, né? E até mesmo esse assunto me leva a 2 outros pontos que a maior parte das pessoas não pensam, não consideram por não ter a informação, tá? Que é, quando a gente fala sobre entrada em família, né, pela fronteira, e a gente já tocou nesse ponto, né, anteriormente, mas eu acho muito válido repetir. Muitas vezes, e essa é uma conversa de mãe para pais, né, pais, mães que estão pensando em fazer essa cruzilhada, não é sobre julgar a decisão, porque eu acho que todo mundo toma a melhor decisão que ela pode com o que ela tem naquele momento de vida que ela está vivendo. Mas o que eu vou te falar aqui é sobre informação necessária para você poder realmente avaliar a decisão que você vai tomar, tá? Quando você decide cruzar a fronteira para os Estados Unidos e você decide fazer essa cruzada ilegalmente, você também está tomando várias decisões para o futuro do seu filho que talvez você não tenha realmente pensado como que o seu filho vai ser afetado com aquilo, tá? A realidade de quando você entra com filhos pela fronteira é a seguinte. Muitas pessoas entram, não tem caso de asilo, não tem opções, e eles vêm para mim e falam, doutora, eu não vou comparecer na corte. Aí eu falo, tá, se você não comparecer na corte, você imediatamente vai ter uma ordem de deportação. E essa ordem de deportação, gente, ela não discrimina. Ela é para você e para os seus filhos igualmente. Todos que entraram juntos. A ordem é para todos, tá? E o que acontece com essa ordem de deportação? E eu não estou nem falando sobre as pessoas que decidem somente não ir, mas também as pessoas que decidem, né, continuar com casos que não são casos e terminam de qualquer forma numa ordem de deportação. Quando o seu filho tem essa ordem de deportação, isso vai afetar todas as oportunidades que ele vai ter dali para frente. Todas. Não são algumas, te digo todas. Por quê? A pessoa fala assim, não, doutora, eu não preciso me preocupar, porque depois, no futuro, né, meu filho vai para a faculdade. Tá, mas não tem muitas oportunidades de bolsa para a faculdade se você não tem o social. Doutora, mas não tem problema, porque eu trabalho, eu vou pagar pela faculdade. Show! Eu entendo, os meus pais, né, o tanto da minha faculdade que ficou pendente, meus pais trabalharam muito, dia e noite, limpavam restaurante à noite para poder pagar por esse resto que faltava na minha faculdade. Eu entendo, você pode trabalhar, você pode pagar. E depois, quando o seu filho se formar? Ele não vai ter uma permissão de trabalho, não vai ter um social, vai ter uma ordem de deportação. Como que você agora, né, justifica, como que você continua essa jornada para o seu filho? Como que ele vai arrumar um emprego na área que ele tanto estudou, que ele tanto almejou para... Como? Não, doutora, mas assim, até lá, o meu filho pode se apaixonar por uma americana e casar. Ok, sim, totalmente viável. Mas você sabia que quando isso acontece, o processo imigratório do seu filho vai ser muito mais longo? Por quê? Ele primeiro tem que fazer uns 130 para provar o relacionamento. Show! Ele casou, ele vai conseguir provar. Só que aí, depois disso, a gente vai ter que tentar reabrir o caso dele na corte, porque ele tem uma ordem de deportação. E vou te falar uma coisa, o juiz não é obrigado a reabrir aquela ordem de deportação. Ele não é, simplesmente não é, tá? Se a gente conseguir, maravilha. Depois dessa ordem ser reaberta, a gente tem que fazer um perdão. O perdão atualmente leva
em média, 4 anos para ser aprovado. E depois que ele fizer o perdão, ele, de qualquer forma, tem que voltar para o seu país de origem para fazer processo consular para pegar o green card. Nessa brincadeira, já se passaram 7 anos ou mais para ele conseguir a legalização. E outra, uma coisa também que a Globo não conta. Você não tem permissão de trabalho durante esse tempo. Porque esse tipo de processo não te permite dar entrada a uma permissão de trabalho ou a um social durante esse tempo de espera. Então, são 7 anos aguardando, e não somente isso, né? Até o seu filho, sua filha conhecer o amor da vida dele, dela, ele ainda está esperando e ainda está vivendo naquela ansiedade porque ele tem uma ordem de deportação, que às vezes muitas crianças nem sabem, né? Porque os pais não gostam de divulgar a informação real do que está acontecendo. Então, isso tudo é um estresse. Isso tudo é um tempo que você não sabe quando que vai acontecer. E tudo isso porque você tomou uma decisão aqui de fazer essa cruzada ilegal para o país. Mais uma vez, não é sobre julgar. Eu entendo que muitas pessoas, né, nas situações que elas estão, elas realmente acreditam que aquela é a melhor escolha para eles e sua família. Só que essas são as consequências reais, né? Isso é o que realmente pode vir a acontecer com uma situação assim. E a vida dos seus filhos vai ser afetada. Não tem como não, né? Às vezes a gente acha que a criança não sente, que a criança não pensa, que a criança não está internalizando várias daquelas situações, mas como uma filha de imigrante, eu posso te falar que isso não é verdade. A gente sente, a gente vê, a gente está prestando atenção em tudo que está acontecendo, né? Então, crianças, jovens também são afetados por essas decisões e muitas vezes por mais tempo. Então, todas as pessoas que vêm lá no escritório e fazem essa pergunta sobre, doutora, o que eu faço? Eu não tenho caso viável de asilo, não sei o que fazer, não sei por onde ir. Eu falo, gente, se tem a opção de encerrar o seu caso, encerra. Porque uma ordem de deportação vai ser menos uma coisa que você vai ter que se preocupar no seu dia a dia nos Estados Unidos. Simples assim, tá? Outra coisa também que nós trabalhamos no escritório é sobre a gente chama no Brasil de blindagem de patrimônio, mas tem muito mais do que isso, né? Testamento, documentação de guarda de criança e tudo mais. Por quê? Qualquer imigrante, independente se você é documentado ou se você está aqui nos Estados Unidos fora de status, é importantíssimo você pensar que, e eu acho que o Covid apresentou isso pra gente muito, muito bem, é que a morte, ela também não discrimina. Ela vem para todos, por todos, né? Independente se você é jovem, se você é criança, se você é velho, ela vem. E quando você está morando no exterior, você está morando num lugar que não é o seu lugar, tá? Muitas pessoas vêm para cá, não tem família, né? Não tem apoio. E se alguma coisa acontecer com você, o que vai acontecer com seus filhos? Para onde que seus filhos vão, né? E muitas pessoas não pensam sobre isso. Até mesmo porque eu acho que nós, como pais, achamos que nada nunca vai acontecer com a gente, né? Que a gente vai viver para sempre e que a gente vai estar sempre presente para todas as fases e etapas da vida dos nossos filhos. E a realidade é que a qualquer momento tudo pode acontecer. Então, uma coisa que eu falo muito para os meus clientes, tá? Especialmente que têm filhos menores de 18 anos, é que um documento que é necessário, tá? Indiscutivelmente você ter, é um documento estabelecendo quem vai ter a guarda dos seus filhos se alguma coisa acontece com você aqui. É importantíssimo você ter esse documento, tá?
Ah, doutora, mas eu não tenho família aqui, a minha família tá toda no Brasil, eu não tenho bens nos Estados Unidos, não tenho nada. Mas o seu bem mais importante são os seus filhos. Então, é necessário você parar e pensar, tá? Se amanhã ou depois, até mesmo, né, para as pessoas que estão fora de status, ou então que vieram pela fronteira, que têm ordem de deportação, se algo acontecer quando você não está em casa, você e sua esposa estão juntos, vocês são parados pela polícia e tá aqui, deportados, e os seus filhos estavam em casa com a babá esperando você chegar em casa. O que você faz? Porque se você não tem nada organizado, os seus filhos, primeiramente, vão ser do Estado. E isso nunca vai ser o melhor lugar para eles estarem. Né? Porque o processo pode levar muito tempo para isso tudo ser organizado. Então, fala para as pessoas, gente, você tá aqui. Ok. Você tem que parar e pensar. Se eu quero que os meus filhos voltem, que geralmente, para as pessoas que somente estão sendo deportadas, voltando para o seu país de origem, óbvio que eles querem que os seus filhos voltem com eles. Quem é a pessoa que eu posso confiar com ir na minha casa ou ir na escola para pegar os meus filhos, para juntar tudo que a gente tem em casa e colocar eles no avião para o Brasil? Você precisa responder essa pergunta. É extremamente importante. Para as pessoas que, né, como eu, acham que vão viver a vida toda para estar com os filhos e que nunca nada vai acontecer. Se você está nos Estados Unidos e você morre. Gente, eu sei que isso não é um assunto que ninguém quer conversar. Ninguém quer pensar que não vai estar presente para os seus filhos. Mas é necessário, se você está aqui, e você e a sua esposa morrem. Para onde que seus filhos vão? Quem é que vai na sua casa? Quem é que vai cuidar dos seus filhos? Né? O que acontece com as suas contas que você deixa para trás? E as pessoas acham, às vezes, que por não terem status, que isso eles não têm direito a planejar, mas você tem. E é preciso, né? É preciso você determinar uma pessoa para cuidar deles. Às vezes a gente acha, ah, não, se alguma coisa acontecer comigo, os meus tios, os meus filhos que estão no Brasil, ou então primos vão cuidar dos meus filhos. Gente, é preciso parar e pensar sobre isso muito, muito, muito bem, tá? Então, a gente vai dar uma pausa bem rápida e antes dessa pausa, claro, agradecer a RSN, Pastor Francisco, pelo apoio da RC Brasil e daqui a pouco a gente já volta. Voltando com vocês mais uma vez, agradecer a RCN, tá? Pelo todo o apoio, Pastor Francisco. E a gente vai continuar conversando sobre a importância, né, de agilizar a documentação para menores de idade quando você está nos Estados Unidos. Eu tenho uma filha de 18 meses, que, né, isso na contagem normal acho que é 1 ano e meio, né? E eu tenho um neném que tá para nascer agora em setembro. E uma das coisas que a gente teve muita dificuldade, né? E para mim é quase que contraditório, porque eu sou advogada, eu faço esse tipo de serviço, mas é muito difícil você, como mãe, como pai, conversar sobre, é justamente agilizar essa documentação, né? Para você parar e pensar. Se alguma coisa acontecer comigo, né? Comigo, com o meu esposo ao mesmo tempo, para onde meus filhos vão? Por quê? Você precisa pensar que
Às vezes a gente acha, meu pai ou minha mãe vai tomar conta, ou meu tio, minha prima, meu irmão. Só que isso não são coisas que vocês conversaram, né? Não são coisas que vocês determinaram, não são coisas que vocês realmente planejaram. E é uma necessidade, porque às vezes o que você acha que seria a realidade não é. Aquela pessoa não tem o intuito de, se alguma coisa acontecer com você, cuidar dos seus filhos. Elas têm outros planos, outras metas. E assim, não é culpa da pessoa, né? Mas aquela pessoa não incluiu isso nos planos dela de futuro. Então, é importante você considerar, tá, se eu morro amanhã, né? Eu, meu marido, morremos amanhã, quem vai ter guarda dos meus filhos? Né? Quem é que vai cuidar deles? Quem é que vai agilizar até mesmo as finanças que nós deixamos para eles, né? Isso é importante. Por exemplo, e agora para as pessoas que estão sem documento nos Estados Unidos. Numa situação que os seus filhos perdem você, né, e são menores de 18 anos, é até importante que a pessoa que fique com a guarda, né, dos seus filhos, até mesmo saiba quais são as opções imigratórias que se abrem quando você não está presente. Nossa, doutora, mas isso é muito mórbido, eu ficar pensando sobre... Gente, você falou que veio para os Estados Unidos para o bem dos seus filhos, correto? Então nós temos que falar sobre todas as opções, com você ou sem você. Essa que é a realidade. E se alguma coisa acontece com você, pelo menos no estado da Flórida, tá? Antes dos seus filhos completarem 18 anos, existem possibilidades de legalização para os seus filhos, sim, tá? Tá, doutora, mas essa possibilidade não existe se eu ainda ficar vivo, se eu ainda estiver vivo? Existe, só que é mais complicado. E a gente, nos próximos shows, a gente vai conversar sobre o SIJ, né, que tem se tornado mais popular por conta de que tem tido muitos jovens entrando pela fronteira sem os pais. Então, é uma opção, só que é uma opção muito limitada no estado da Flórida. Então, no próximo a gente vai conversar mais sobre isso, porque as pessoas precisam entender as diferenças e que essa lei migratória, para você chegar até ela, vai depender do estado que você está. Tá? Então, voltando ao cenário de que você e o seu cônjuge morreram, seus filhos menores de 18 anos ficaram aqui. A pessoa que ficar encarregada dos seus filhos, ela precisa saber as opções que agora são cabíveis com a situação dos seus filhos, tá? Isso é importante. Outra coisa, é muito difícil você encontrar um imigrante aqui sem uma conta bancária. Então, é necessário você organizar também a autorização para quem vai poder, né, ter acesso a essas contas para poder passar esse dinheiro para os seus filhos. Então, assim, parece um assunto mórbido, né? Parece uma coisa que, mas é necessário. Tá? Então, é uma coisa que você precisa checar, é uma coisa que você precisa olhar. O nosso escritório trabalha com isso e a gente tem dado mais e mais informações para os nossos clientes sobre isso, porque é uma coisa que a gente não fala sobre na nossa comunidade e é extremamente importante. Vamos lá, Luciano, para as perguntas de hoje. Vamos lá, doutora Larissa. Temos aqui a Elisa Monteiro, lá do Rio de Janeiro, dando aqui um bom dia para você. Bom dia. A Edilene Salvador está perguntando o seguinte: olá, doutora, você pode explicar melhor o significado os filhos ficarem com o Estado? Sim. Quando você está dentro dos Estados Unidos e até mesmo em situações de violência doméstica, tá, dentro de casa, ou então na situação que os pais morrem, o Estado, por exemplo, nós estamos no estado da Flórida, tem um órgão que é o DCF, né, que se encarrega, é um departamento de Children and Families, crianças e famílias, que é necessário ter alguém para cuidar do bem-estar da criança. É importante ter alguém que tenha a guarda da criança, né, para ter certeza que a criança é cuidada. Então, quando você não deixa isso acertado, você não deixa essa informação definida,
Quem cuida do seu filho quando você não está em vida mais, né? Ou então quando tem essa situação de deportação, no nosso caso aqui na Flórida, é o estado da Flórida, tá? Alguém desse departamento vai vir para cuidar do seu filho. Só que assim, gente, entenda, quando a gente fala sobre o cuidado de um estado, não é o cuidado de um pai e de uma mãe, não é o cuidado de amigos próximos, né? Muitas vezes você pode acabar em abrigo com várias outras crianças, então o cuidado é limitado, tá? A atenção é limitada e sempre vai ser muito melhor que tenha um amigo ou um familiar que possa cuidar do menor de idade, tá? Então isso é importante. Então quando a gente fala que o Estado, né, toma a guarda, ou então que o Estado tem a guarda do menor, é justamente isso. É esse departamento do governo que fica encarregado da criança. Então, mais uma vez, se você não tem essas coisas definidas, tá? Pode causar um transtorno, um cansaço muito grande para os familiares que estão no Brasil, que estão aqui, ou então amigos próximos que poderiam ter ajudado nessa situação, porque não é um processo rápido, tá? Então, mais uma vez, eu sempre imploro para os meus clientes, imploro as pessoas que eu conheço, deixe esses documentos prontos, porque é de extrema necessidade para que o seu filho, sua filha, não acabe na guarda do Estado sem necessidade, tá? Então, isso é muito importante e é isso que significa ter a guarda das crianças. Mais alguma pergunta, Luciano? Por enquanto, não. Então, vamos lá. Um outro ponto também, que é, né, falando sobre esse mundo de caicai, entrada ilegal no país e tudo mais. Outra coisa que é importante você saber é que, voltando para o cenário do filho apaixonado, né? Eventualmente, o filho se apaixonou, o filho casou, demorou o tempo que fosse, pelas decisões que fossem, e o filho finalmente chegou até o green card. Perfeito, maravilhoso. Eu acho que os pais se sentem finalmente que podem respirar. Só que aqui existe um detalhe que poucas pessoas sabem, tá? Quando o seu filho pega a residência e eventualmente vira cidadão, muitas pessoas pensam que, bom, já que agora o meu filho é cidadão americano, ele vai poder aplicar para mim. E isso não é a realidade da imigração americana, tá? Quando você tem uma entrada pela fronteira e quem eventualmente tem a documentação é o seu filho, sua filha, você precisaria de um perdão, né, pelo seu tempo ilegal no país. E o que acontece? O seu filho vai conseguir a cidadania. E se você tivesse entrado no país com o seu visto de turista, você teria sido admitido ao país. Você teria sido permitido entrar dentro dos Estados Unidos e simplesmente passou da sua estadia e ficou sem status. Ok, o seu filho americano vai lá, faz a aplicação sem problema algum. Foi esse o processo que eu fiz para os meus pais, para que eles pudessem ter a residência. Show de bola. Agora, quando você entra pela fronteira, tanto quando a gente fala sobre casos de casamento ou casos de pais para filhos, irmã, você vai precisar de um perdão. Você vai precisar de um perdão. E o que acontece? O perdão, tá? Ele é uma ferramenta extremamente limitada. Muito limitada. Porque para você poder aplicar para o perdão, você precisa ter um parente qualificador. E as únicas categorias de parente qualificador é cônjuge e pais, que sejam residentes ou cidadãos americanos. Então, o que acontece? Quando você entrou com seus filhos pela fronteira e depois dessa entrada pela fronteira, eventualmente os seus filhos viraram cidadãos americanos, passando por todo esse processo que a gente conversou, ele até vai poder aplicar o I-130 para você. O I-130 é a aplicação base para processos familiares.
Só que o que acontece? Depois que ele aplicar os 130, você vai precisar de um perdão. E o seu filho não vai ter como ser base para esse perdão. Então, uma vez que você não tem a base para esse perdão, você não consegue chegar na residência americana. Número 1, porque não teria como você ajustar status aqui. E número 2, não tem como você sair dos Estados Unidos para fazer processo consular sem ter que pagar a penalidade de 10 anos, porque não tem como você fazer o perdão, tá? Então, isso é um fato importante, porque são poucas as pessoas que realmente entendem isso. Eu já tive vários clientes que entraram em contato com o escritório, né? Porque os filhos estavam prestes a virar cidadãos americanos, a família toda feliz. E quando foi ver, não tinha como fazer o ajuste, não tinha como fazer o processo consular, porque não haveria base para fazer o perdão. Tá, doutora, mas em nenhuma hipótese que isso pode, né, mudar? Sim, são pouquíssimas hipóteses, pouquíssimas opções, e geralmente tem a ver com o serviço militar daquele filho, tá? Então, geralmente as pessoas que estão nas Forças Armadas têm esses benefícios diferenciados, né, pelos sacrifícios que eles estão fazendo pelo país, para talvez conseguir legalizar os pais nessa situação. Mas assim, mais uma vez, as opções são mínimas, pequenas, tá? Então, nós precisamos realmente considerar isso, e as pessoas precisam saber dessa informação, né? Que só porque o seu filho virou cidadão americano, dependendo da sua entrada, você não vai conseguir. Tá, doutora, e se eu passar 10 anos fora dos Estados Unidos? Ok, aí tá tudo certo, a gente consegue, né? Você cumpriu aquela penalidade, né? Porque o perdão é justamente para que a pessoa não tenha que cumprir os 10 anos fora do país, tá? Mas muitas pessoas não têm como passar esses 10 anos fora, né? Então aí a gente cai nesse limbo aí de status para conseguir, né, mudar esse cenário. É extremamente difícil com as leis que existem atualmente, tá? Então isso é a realidade sobre filhos depois tentarem passar documentação para os pais. Ah, doutora, mas e se a situação foi o meu irmão? Eu sou cidadã americana, meu irmão entra pela fronteira, eu posso passar documento para o meu irmão? Vai ter o mesmo problema. Você vai poder fazer a primeira parte da aplicação dos 130? Pode. Mas você não consegue chegar até a parte do Green Card sem ter o perdão. A não ser, óbvio, que você tenha, né, você já tenha passado o documento para o seu pai ou para sua mãe, e aí o seu pai ou sua mãe pode ser a base, e que aí, quando a gente analisa o caso, não faz sentido o irmão passar para o irmão, porque se os pais estão vivos, a fila, mesmo longa, vai ser mais curta do que a fila quando o irmão tenta aplicar para o irmão. Atualmente, a demora está sendo de mais de 10 anos. Né, quando você faz essa troca de irmão para irmão. Agora, quando são os pais, independente se os pais têm green card ou cidadania e o irmão, né, ou a pessoa não é casada, aí a fila já é bem mais curta. E óbvio, se você for casado, a sua fila é mais longa, porque aí são mais pessoas, né? Então, é importante considerar isso, assim, demasiadamente, porque isso tudo faz a diferença. E tudo isso que a gente tem conversado aqui até agora, esses pontos que a gente tem que considerar, gente, voltando ao que a gente falou 30, 45 minutos atrás, é importante você procurar um profissional, tá? É importante você sentar, conversar, realmente entender as reais possibilidades do seu caso, porque, mais uma vez, cada caso é um caso. Eu já tive situações das pessoas virem falar comigo e alguém falou para a pessoa dar entrada num pedido de irmão para irmão, só que assim, o irmão já tinha passado do status, ou então o irmão tinha entrado ilegalmente no país e os pais não tinham como ser base para o perdão. E aí a pessoa gastou um dinheiro e estava já esperando há muito tempo pelaquela aprovação,
só que não ia ter como prosseguir, né? Óbvio, a outra razão que é importante você falar com um profissional é porque dependendo de quando foi dada a entrada ao processo, dependendo de vários outros fatores, sim, tem opções pequenas. Mas que, se você não falar com um profissional que entende da lei, que fala e faz isso todo dia, ele não vai saber traçar aquilo para você e não vai saber trazer aquelas opções para você, né? Então, mais uma vez, é mega importante você conversar com uma pessoa que realmente está por dentro da lei, para poder traçar para você o que realmente pode ser feito na sua situação. Nós recentemente tivemos uma consulta com uma família que a filha, né, já tem o DACA há muito tempo. Ela, aliás, nunca ficou fora, ela nunca acumulou tempo ilegal, né? Porque, para quem não sabe, quando você entra nos Estados Unidos, mesmo que você passe da sua estadia, crianças, né, menores de idade só começam a acumular estadia ilegal no país depois dos 18 anos. Então, pelo fato dela ter conseguido o DACA antes dos 18, ela nunca acumulou tempo ilegal nos Estados Unidos, que significa ela nunca, em nenhum tipo de processo familiar dos pais dela, ela não precisaria de um perdão. Só que, pelo fato dela não ter tido uma assessoria, né, por não ter tido uma estratégia clara sobre o que estava acontecendo, quando a primeira fase, né, os pais viraram residentes, os pais aplicaram para ela e eles acharam que precisavam fazer o perdão, mas na realidade não precisavam. Então, a primeira fase foi aprovada, deram entrada no perdão, estavam esperando há um tempão e não sabiam que aquela fase era totalmente desnecessária do processo. Tá? Então, é necessário você falar com alguém que seja realmente um profissional na área e que tenha expertise naquela área. Eu falo para as pessoas, gente, meu escritório não faz H1B, tá? Que é um tipo de visto por trabalho. Ai, doutora, por que não? Porque, primeiro, eu tenho pouquíssima experiência. Número 2, é um visto que é uma loteria, então você nunca consegue realmente gerenciar a expectativa do cliente, porque ele acha que a imigração vai escolher o caso dele. E aí, se a imigração não escolhe o caso dele, ele fica chateado com você, como se você que foi lá no oficial e falou para ele não pegar aquele... Enfim, não faço. Porque não é a minha área. Mas tem outros advogados que eu indico que essa é a praia deles, né? Então, é necessário você entrar em contato com um profissional que sabe as áreas dele e que também tem conexões e tem a humildade para te mandar para um lugar que vai conseguir te ajudar melhor do que aquele advogado. Entende? Então, a gente tem muita consciência sobre isso, especialmente quando você está falando sobre trocas aqui, essas estratégias familiares, dependendo de como você entrou e tudo mais. Então, isso é muito importante. Outro fator também para se considerar, tá? Se você... né, e agora a gente está chegando perto do fechamento, então isso é uma palavra importantíssima para você que ainda não saiu do seu país, tá? Para você que está considerando, para você que está pensando, cogitando sair da onde você está. Se você hoje, tá, mora no Brasil e você está pensando em vir para os Estados Unidos, migrar para os Estados Unidos, é extremamente importante que você fale com uma pessoa para que você possa definir o melhor caminho para você vir para cá, tá? E por que eu falo isso mais uma vez e repito, e é muita sentimento que vai com essa fala? Eu recebo muitas pessoas no meu escritório que tomaram decisões, né? Conversaram com profissionais que não eram profissionais, não valiam nem o título que eles se chamavam, e que acabaram com vidas dessas pessoas, né? E muitas vezes elas tinham outras opções, elas tinham outras oportunidades,
mas que pela falta da transparência daquele profissional, ela hoje não tem nada, tá? Então, se você está no Brasil hoje, tá, pensando em se mudar, pensando em migrar, por favor, eu te imploro, antes de você conversar com agiota, com coiote, converse com um advogado de imigração nos Estados Unidos, tá? Converse com alguém que entenda sobre a lei imigratória dos Estados Unidos. Por quê? Porque essa pessoa vive o dia a dia dela, tá? Totalmente envolvido com o que está acontecendo na vida imigratória aqui. Ela vive isso. Ela tá o tempo todo, né, com isso ao redor. Então, tem muitas pessoas, a gente fez um mutirão agora no sábado, e foram tantos exemplos de pessoas que hoje estão numa situação que não precisariam estar, tá? Pessoas que têm empresa no Brasil, a empresa ainda está faturando, você tem opções que podem trazer a migração não só sua, mas de toda a sua família para os Estados Unidos, sem você ficar ilegal. Tá? Um visto que todo mundo quer e todo mundo corre atrás, EB2NW. Gente, o EB2NW não é o único doce na padaria, tá? Tem outras opções, tem o EB1A, tem o EB3, dependendo da sua situação, o EB2 normal, tá? Mas, se você não conversa com um profissional, você não vai saber disso. Porque tem muitas empresas que o foco dela é vender somente uma coisa. Eu só faço isso, só vendo isso e faço isso para todo mundo da mesma forma. Você não é todo mundo. A sua família não é a família de todo mundo. Então, a sua família merece um tratamento diferente da outra família. A sua família merece uma análise diferente da outra família. São histórias diferentes. São passados diferentes, são vivências diferentes, metas diferentes. Porque sim, a meta é vir para a América, show. Mas a real meta, quando você chega ali no finalmente, são diferentes. Então, é necessário você conversar com um profissional para que você possa realmente ter uma ideia clara do que você precisa fazer para chegar na sua meta real, que é muito mais além do que somente vir para os Estados Unidos, tá? Então, se você tem perguntas, dúvidas e tudo mais, entre em contato com o nosso escritório. O meu escritório é situado aqui em Boca Raton, no sul da Flórida. Como eu disse, eu sou licenciada na Flórida. E o número é +1 954-773-8175. Você pode entrar em contato pelo WhatsApp para quem está no Brasil. E o nosso e-mail é info@salvadorlawpa.com. E nós estamos sempre disponíveis para conversar com vocês, tirar suas dúvidas. Vamos estar em São Paulo mês que vem, tá? Peguem as informações nas nossas redes sociais, no @salvador.law. E mais uma vez estamos aqui na RC Brasil, a rádio da comunidade brasileira, e nós nos vemos na próxima segunda-feira. Muito obrigada.